Fala, pessoal do oitavo, como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aí começando mais uma semana. Esta é a segunda semana do último ciclo do terceiro bimestre, galera. Então, vamos aí em frente, continuando firmes aí, estudando bastante, nesses dias mesmo de forma ainda remota, mas nós esperamos que vocês estejam conseguindo acompanhar direitinho as nossas aulas, galera. Muito bem, a gente vai dar continuidade, então, ao nosso estudo aí sobre o segundo reinado. Agora vamos falar especialmente sobre imigração e industrialização nesse processo durante o segundo reinado aqui no Brasil. Tá legal, galera? Então vamos lá, quero compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz para nos ajudar aqui durante a nossa aula de hoje. Eu espero que eu possa conseguir passar para vocês da melhor forma possível a matéria de hoje aí. Tá legal, galera? Muito bem. Então, lembre-se, pessoal, lembre-se sempre das nossas atividades semanais. Além de assistir a videoaula, eu peço a vocês a leitura das páginas 83 a 96 do capítulo 9, tá certo? E também fazer as atividades dessas três páginas, 86, 87 e 92. Na sexta, eu posto lá o gabarito das atividades, mas quarta-feira é momento para vocês participarem do fórum, tirar suas dúvidas. Tá legal, galera? E eu estarei lá presente também na nossa sala virtual na quarta-feira. Conto com vocês lá. E nesse dia, se você tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo aí. Então, vamos falar a respeito, então, desse momento aí do segundo reinado brasileiro. Então, agora, o primeiro assunto que nós vamos falar é sobre a abolição do tráfico de escravos. O fim do tráfico de escravos no Brasil, ele é um processo, se dá através de um processo. E aqui nós vamos elencar para vocês esses momentos que vão dar lugar aí nesse processo. Primeiro, foi o Tratado de Comércio e Navegação, Aliança e Amizade, que vai favorecer especialmente os ingleses. Nós já estudamos sobre isso, mas eu quero lembrar vocês que os produtos ingleses teriam uma tarifação menor, certo? Então, com isso, os ingleses colocaram muitos produtos aqui dentro do território brasileiro. Bom, e uma das contrapartidas que eles pedem é que o Brasil vai, aos poucos, abolindo o tráfico negreiro. Não porque eles eram humanitários, mas porque quanto mais pessoas sendo assalariadas, elas teriam condições, então, de comprar os produtos ingleses, que estariam aqui no mercado. Legal, galera? Então, não é porque simplesmente eles queriam somente a abolição dos escravos, porque queriam o bem dos escravos. Não é só por causa disso, não. Tem tudo a ver com as questões comerciais também. Bom, então começa justamente nesse momento, certo? Em 1800, logo em seguida, ainda durante o segundo reinado, nós temos a tarifa Alves Branco sendo aplicada. Essa tarifa Alves Branco, o que ela vai fazer? Ela vai elevar as tarifas alfandegárias de novo dos ingleses, que estavam num preço melhor, agora elas vão aumentar. Com isso, aumenta-se a pressão dos ingleses em relação ao fim do tráfico negreiro brasileiro. E, em contrapartida, olha só o que eles vão aprovar lá na Inglaterra, né? A Bill Aberdeen. O que é essa Bill Aberdeen? Era uma lei que dava à marinha inglesa o direito de aprisionar, afundar, se necessário, navios negreiros em águas internacionais. Essa famosa lei chamada de Bill Aberdeen mostra claramente o intuito aí, o desejo dos ingleses de acabar com esse tráfico negreiro, certo? Então, que o Brasil, em 1850, vai aprovar a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz vai proibir definitivamente o tráfico negreiro no nosso país. Como consequência dessa lei aí, a Lei Eusébio de Queiroz, nós vamos ter as seguintes consequências. Isso é importante. Importante porque vocês já sabem, se vocês já estão fazendo a produção acadêmica, né? Então, as consequências estão aí, gente. Primeiramente, o que vai acontecer com a Lei Eusébio de Queiroz aprovada? Vai haver aumento do preço do escravo internamente. Né? Sabemos que estamos falando de gente, mais uma vez, eu lembro vocês, mas é aquela questão da lei da oferta e procura. Se tem menos desse produto no mercado, então quer dizer que o preço vai acabar elevando-se. E é o que acontece com o preço do escravo internamente no Brasil. Ele passa a ficar mais caro. Bom, segundo lugar, segunda consequência é o incentivo à vinda de imigrantes, que nós vamos citar daqui a pouquinho. Vai substituir a mão de obra escrava. Vamos, então, trazer imigrantes. Terceira consequência é o redirecionamento, né, dos investimentos que estavam sendo utilizados para o tráfico negreiro na indústria brasileira. Vai dar esse primeiro passo na industrialização do nosso país. Legal, galera?
Muito bem, então é importante saber essas consequências aí da Lei Eusébio de Queiroz. Vamos em frente, então, no nosso estudo aí. Também é aprovada a Lei de Terras. Essa Lei de Terras é bem interessante, né, gente? Por quê? O que estabelecia essa nova Lei de Terras aqui no Brasil? Até o momento, o Brasil ainda não tinha uma política assim certinha de distribuição de terras no nosso país. O que vinha aqui era justamente aquela ainda na época lá das Seis Marias, né? Aonde as terras elas eram doadas a proprietários aí com a administração ainda da coroa, certo? Momentaneamente essas pessoas acabavam recebendo essas terras para administrar em prol da coroa brasileira. Agora, a partir depois do momento que o Brasil se tornou independente, não havia ainda também uma lei específica, até que aqui nós temos tudo a ver com a questão da abolição do tráfico de escravos, porque o que acontece aqui, gente? Se eu estou abolindo o tráfico de escravos, em algum momento a gente sabe que a escravidão vai acabar, daqui a pouquinho vai acabar realmente a escravidão, né? Tendo em vista que vai acabar a escravidão, eu preciso então facilitar a imigração europeia para que eles possam substituir a mão de obra escrava que estava aqui muito frequente no nosso país, certo? Mas como é que eu vou incentivar a vinda de imigrantes se não tem terras para eles? Se eles não vão poder adquirir terras? É aí que se estabelece, então, a famosa lei de terras, junto nesse processo. Só que vocês percebem aí o que estabelecia essa nova lei de terras. Primeiro, que a terra só podia ser adquirida por meio da compra do governo. Ou seja, você só podia comprar terras do governo. Não, acabando assim, com certeza, com aquela questão da posse, né? Conforme nós vemos ali o 2 ali, ainda no meio da questão número 1 ali. Joia, gente? Então, para continuar possuindo uma terra, uma pessoa que havia sido recebida até a doação, ela teria que pagar taxas estipuladas pelo governo. Legal? Ou segunda coisa importante dessa lei nova de terras, dessa nova lei de terras, o tamanho das terras ocupadas não poderia exceder a dimensão da maior doação feita no distrito em que se localizava. Certo? Não podia. Elas tinham que ser menores, essas terras. E a vinda de imigrantes seria financiada com o lucro da venda de terras. O governo vende essas terras para proprietários e começa a tentar incentivar cada vez mais a vinda de imigrantes. Legal? E a quarta, né, coisa que estabelece essa lei de terras é a criação da repartição geral das terras públicas, que é um órgão que seria responsável para regulamentar, para fiscalizar, para tentar administrar a terra pública aqui no nosso país, tá bom? Então, além também de promover a própria política de imigração, visto que os recursos seriam advindos, né, vêm justamente da venda de terras, ou seja, dessa lei de terras aí mesmo. Bom, gente, o que realmente na prática estabelece essa lei de terras aí? Na prática, ela vai favorecer a classe senhorial do poder, que tem realmente o poder econômico, gente. Por quê? Porque só eles é que têm realmente capital suficiente, tanto para ter essa terra, para poder comprar essa terra, como também para fazer lucrar, certo? E essa chargezinha aqui ilustra muitas vezes isso aí. Infelizmente, a população mais pobre ainda não tinha acesso à terra, né? Então, veja só, essa charge aí, esse pai diz, até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Infelizmente, é o que aconteceu com a população mais pobre. A terra vai se concentrar ainda nas mãos desses grandes proprietários. Legal, gente? Que já tinham as terras antes mesmo da oficialização da lei de terras, mas agora quem realmente vai poder ter essas terras são só essas pessoas que têm a capacidade de comprá-las e de mantê-las, o que são poucas pessoas. Legal, gente? Muito bem. Muito bem. Continuando aí falando agora sobre essa política de imigração, advinda já dessa lei de Eusébio de Queiroz, com a diminuição, então, da mão de obra escrava, o governo começa a procurar mais trabalhadores, especialmente lá na Europa, né? E a Europa, vista assim para eles como duas soluções. Primeiro, para trazer a questão da mão de obra mesmo, o pessoal para trabalhar. Mas também tinha uma ideologia civilizatória. E o que é isso? É aquela questão de trazer o branqueamento da população. E isso a gente encontra nas fontes históricas do passado, gente. A ideia de trazer um branqueamento da população, um processo civilizatório, onde você vai trazer a civilização como modelo, sendo o modelo da Europa para o nosso país. Como se nós não fôssemos civilizados no passado, e agora, com a vinda de mais imigrantes europeus, aí
haveria esse processo de civilização do povo brasileiro através do branqueamento da população. Tá? Lógico que você fica de cabelo em pé ao ouvir sobre isso, mas, infelizmente, essa era uma das ideias que tinha justamente naquele período. Legal, galera? Bom, gente, importante solicitar para vocês aqui o seguinte, que os objetivos do incentivo à migração, nessa questão que nós falamos, além de dar mão de obra e trazer a estabilização, era isso, ó, eles tinham que substituir os escravos, certo? Para substituir os escravos, a ideia seria o quê? Pegar pessoas mais pobres, vindas de localidades da Europa, e também da Ásia, onde essas pessoas são pobres, que vinham para cá para buscar melhores condições de vida. E eles iam trabalhar, então, no regime semi-escravista, onde eles receberiam, sim, até um saláriozinho ali, porém, não suficiente para que eles possam ter mobilidade social e nem autonomia. Legal? E o segundo objetivo seria também seduzir os colonos lá na Europa para que eles possam adquirir terras aqui. Então, uma propaganda foi feita interessante, gente, de que o Brasil seria uma terra onde eles podiam realmente prosperar e crescer, linda, maravilhosa. Realmente, nosso país é muito bonito, né? Porém, as condições de vida naquela época não eram nada boas. E eles lançaram essa propaganda para tentar seduzir muitos desses colonos para que eles pudessem vir aqui, adquirir terras, produzir, prosperar. Num sistema que foi chamado sistema colonial de parceria, que vamos ver daqui a pouquinho. A essa foto você vê uma família italiana que chega aqui no Brasil justamente nesse contexto. Esse contexto aí de 1860 para frente, onde a maior parte dos imigrantes vão chegar no nosso país. Legal, galera? Bom, a imigração estrangeira, gente, começa a partir de meados do século XIX, como eu acabei de falar. Os imigrantes italianos, eles vão começar a substituir a mão de obra escrava justamente nas lavouras de café, certo? Do sudeste do país, especialmente na região de São Paulo. Bom, aqui o uso de trabalhadores livres não significava também que eles teriam melhores condições de trabalho, porque a exploração ainda desses imigrantes era muito grande por meio dos proprietários de terra, por meio especialmente desse sistema chamado de parceria. Inicialmente, o sistema de parceria, gente, olha só o que ele indicava, que os imigrantes, eles recebiam a passagem para vir da Europa para cá, certo? E chegariam aqui na condição de parceiros ou meeiros. O que é isso? Eles receberiam, além da passagem, um pedaço de terra. Nessa pedaço de terra, eles iam cultivar café, lá, gêneros alimentícios para sua subsistência, tá legal? E depois que colhessem, eles iam dividir com o proprietário da fazenda a renda obtida. Só que, gente, para poder produzir a larga escala assim, demoraria um pouco mais tempo. Tem outro problema, porém, também, né? Normalmente, essas grandes fazendas tinham seu armazém. Adivinha quem era dono do armazém? Aonde iria se comprar semente para plantar, ferramentas, entre outras coisas. Exatamente, do dono da terra. Então, a dívida, muitas vezes, cada vez aumentava mais ainda. Então, inicialmente, o sistema de parceria feito por alguns colonos não deu muito certo, porque acabou levando os imigrantes a viver num regime também semi-escravista. Legal? Posteriormente, o próprio governo vai adotar políticas realmente de parceria, aonde vai melhorar um pouquinho as condições dos nossos imigrantes. Gente, interessante aqui trazer para vocês essa informação. O primeiro cafeicultor a trazer imigrantes no sistema aí de parceria foi o Nicolau de Campos Vergueiro, na região no sudeste aqui do Brasil, ou seja, em São Paulo. Depois até ele vai criar uma empresa de imigração, esse camarada aí, legal? A maior parte dos imigrantes que vão chegar aqui no nosso país são italianos, portugueses, espanhóis e alemães, vindos de regiões da Europa, onde estavam realmente numa época de crise, especialmente italianos e alemães. Na Europa estava se passando o processo de unificação desses países, e guerras civis estavam se estabelecendo dentro desses países. E muitos fugiram para cá para poder ter melhores condições de vida. Tá legal, galera? E essa foto aí também é uma foto bem interessante, uma foto da chegada desses imigrantes no Brasil, de diversas localidades da Europa, a maior parte italianos e portugueses. Bom, gente, muito bem. Nesse processo também, gente, se destaca as ferrovias no nosso país. Foi um importante capítulo no processo de modernização e industrialização do nosso país, foi justamente a construção de ferrovias. E como é que elas começaram a ser construídas? Justamente por causa
da expansão cafeira que nós estudamos na semana passada. E eu falei para vocês, né, que realmente isso iria acontecer. A industrialização traz cada vez mais, então, essas ferrovias. É interessante, gente, que lembrar vocês também, que as ferrovias vão se concentrar na região paulista, onde o segundo ciclo da expansão cafeira estava no auge. E nós vemos, então, que, por causa disso, até o desenvolvimento industrial da região foi maior. Inicialmente, essas ferrovias eram pequenas, como, por exemplo, a feita por Mauá, que vai de Rio de Janeiro a Petrópolis, de 14 quilômetros. Depois, não, começam a haver maiores ferrovias, criando-se maiores ferrovias por dentro do interior do nosso país. Bom, gente? Bom, dentro desse processo de industrialização, a figura deste homem tem que ser destacada. O Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. Esse camarada se tornou símbolo, realmente, da industrialização no nosso país aqui no século XIX. Tá legal? O Irineu Evangelista, ele vai fundar uma companhia de rebocadores, em 50 outra de fundição. No mesmo ano, ele vai iniciar atividades aí no estaleiro, a construção de navios. Tá? Além de empresário, ele vai se destacar na questão política, porém, ele acaba sendo acusado de realizar negócios escusos durante a Guerra do Paraguai, e ele deixa a política e passa a investir cada vez mais na industrialização. Também ele investe em outras questões, como bancos, transporte coletivo, companhia de gás, ferrovias e comunicação também. Na área de comunicação, ele vai participar da instalação do primeiro cabo telegráfico que ligava o Brasil à Europa, gente. E em 1850 ele vai inaugurar a primeira ferrovia brasileira, que vai, como eu já disse para vocês, que iria do Rio de Janeiro até a cidade de Petrópolis, o que marcou o início, certamente, da expansão ferroviária no nosso país. Bom, então esse camarada foi muito importante nesse processo de industrialização do nosso país aqui. Já tem até um filme brasileiro que conta um pouco da história desse camarada aí, Visconde de Mauá, está até disponível no YouTube para quem gostaria de assistir aí. Tá legal, galera? Bom, para terminar, eu quero falar sobre o processo de industrialização do nosso país. Será que o nosso livro lança uma dúvida? Processo de industrialização ou surto industrial? Para o nosso livro, ele diz que é mais um surto industrial, porque o surgimento, no início aqui, foi muito desarticulado, né, nas fábricas, a atividade industrial realmente não atingiu os resultados necessários. Que resultados seriam esses? As mudanças significativas nas áreas sociais e também no modo de produção do nosso país. Isso não surtiu esse efeito ainda grandioso. Por isso, né, foi chamado mais de um surto industrial do que um processo de industrialização. Porém, o que nós podemos dizer a vocês é que essa industrialização ela foi movida justamente por causa da produção cafeira, vinda especialmente com a produção com o estabelecimento de ferrovias, aí a produção de aço, comunicações, entre outras coisas, começam a surgir no nosso país, movidas pelo ciclo do café no nosso país. Legal, galera? Então, nossa aula de hoje é isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo. Aqui estão as nossas fontes bibliográficas. Galera, uma boa semana de estudos. Grande abraço.